Ser associado ao CEPRORGS é fazer parte de uma rede de empreendedorismo, proatividade e competência em gestão, voltada ao fomento do setor de tecnologia do Rio Grande do Sul em âmbito nacional e internacional. É desfrutar de benefícios na utilização de convênios e parcerias de variados segmentos, obter descontos na contratação de produtos e serviços diversos, aproveitar oportunidades de divulgação de marcas e aproximação com compradores, obter retornos de dúvidas sobre a convenção coletiva de trabalho em até 5 dias úteis e declarações de vínculo e exclusividade em até 48 horas. Seja associado e ganhe visibilidade, representatividade, credibilidade, o que no mercado atual se traduz em competitividade. CEPRORGS, uma plataforma de negócios e representatividade única. É com muita satisfação que recebemos a todos em mais uma edição do Mesas TI. O nosso evento tem por objetivo promover a união de todos os agentes do setor de economia digital, proporcionar palestras e debates sobre assuntos atuais e criar espaço para o desenvolvimento de network. Nós agradecemos as presenças dos diretores do CEPRORGS, representantes de diversas entidades, imprensa, senhoras e senhores. Queremos agradecer ainda as empresas patrocinadoras que apostaram em nosso evento. Patrocinador Gold, DBC Company, patrocinadores Bronze, Decision Infinite, Inteligência de Negócios, TEDEC e Zero Defect. Agradecemos desde já também ao nosso palestrante, Fernando Palacios. O encontro de hoje abordará o tema Storytelling. Nas mesas encontram-se as fichas para perguntas que deverão ser entregues para a nossa equipe de apoio, pois dessa edição nós não contaremos com a mediação de perguntas e respostas com o público. Convidamos neste momento para a sua saudação de abertura do nosso Mesas TI, o presidente do CEPRORGS, Diogo Rossato. Senhoras e senhores, bom dia. Em nome do CEPRORGS, gostaria de dar as boas-vindas a todos que compareceram para prestigiar mais um Mesas TI. Estamos finalizando mais uma semana bastante conturbada, com desfechos que nos enchem de esperanças para termos um país e um mundo melhor. Mas, afinal, quanto tempo demorará para passar todo este momento de caça às bruxas e de mudanças que estamos passando? Aliás, será que tem prazo para terminar? É inquestionável que nos últimos meses o nosso país enfrentou e enfrenta uma grave crise política e econômica. Temos esperança que essa onda logo, logo passará. Talvez neste momento, mais por necessidade e otimismo da nossa sociedade, do que por competência dos nossos políticos. Com isso, poderemos ter um ambiente mais estável e de desenvolvimento para as nossas empresas. Para que possamos contribuir para que este dia chegue logo, lembro que faltam 16 dias para as eleições. Logo, sugere-se que quem ainda não se decidiu quanto ao seu voto, que levante as informações necessárias para fazer do seu voto a diferença para uma cidade melhor. Há também de se repensar como devem ser as próximas campanhas eleitorais. A prática nos mostra que, se permanecerem as regras eleitorais vigentes e o desconhecimento dos candidatos, a limitação dos debates e a inexistência das discussões de ações pela população se manterão, e com isso só serão favorecidos os políticos que estão no poder. Repensar o sistema de governo, considerando a experiência do sofrimento vivido pelo país nos últimos 2 anos, é a tarefa número 1 que está posta aos pensadores que desejam um futuro menos penoso para a nação. O CEPRORGS tem se dedicado fortemente em fazer valer o papel que lhe foi concedido, de ser o representante das 17 mil empresas de TI do nosso Estado, e tem trabalhado para ser um aliado de todo o ecossistema de tecnologia e inovação que compartilha dos mesmos interesses.
através dos encontros e audiências com secretários, deputados estaduais e federais, senadores e ministros, e também com candidatos à prefeitura de algumas cidades, estamos apresentando e discutindo as nossas pautas para que tenhamos um ambiente mais produtivo e de desenvolvimento para o nosso setor, além de incentivar o uso da tecnologia e da inovação também nos serviços públicos que nos são prestados. Como é sabido, mas é válido novamente ressaltar aqui, alguns assuntos que continuam como pauta prioritária para a nossa entidade. Na noite de ontem, entregamos pessoalmente ao Ministro do Trabalho o posicionamento da entidade quanto à regulamentação da contratação de serviços especializados pelas empresas de TI, permitindo que as empresas possam se complementar e assim atender melhor às demandas de mercado. Também foi entregue um documento de apoio à flexibilização da CLT, dando mais autonomia e liberdade aos empresários e funcionários, respeitando o limite da jornada de trabalho de até 44 horas semanais e todos os outros direitos adquiridos pelos funcionários. E, por fim, temos mantido o nosso posicionamento contrário a qualquer aumento de impostos, seja ele através da incidência de ICMS sobre as operações de software no Estado, seja através de propostas do governo federal em unificar o PIS e o COFINS. Sobre a questão do ICMS no Estado, que é de interesse de todos os nossos associados, informamos que ainda estamos tentando viabilizar um desfecho deste assunto através de ações políticas, mas sabemos que, devido ao prazo que temos, se não obtivermos êxito nos próximos dias, nos restará entrar com uma ação judicial para dar respaldo às empresas. Tenho dito com frequência que, independente deste momento que estamos passando, esta era de mudanças, de tantas novidades, nos tira constantemente da zona de conforto, nos remete a novos modelos de negócios, novas realidades e nos traz esse sentimento de crise a todo instante, mesmo que talvez não estejamos passando por ela. Momento de se reinventar a toda hora. O tão falado mundo VUCA, volátil, incerto, complexo e ambíguo, das condições e das situações. Momento que ocorre literalmente a fusão dos domínios físicos, digitais e biológicos, através da integração da inteligência artificial e do intelecto humano, onde a ousadia e a criatividade se sobressaem, tirando da gente o que a gente tem de melhor. Todos esses assuntos que relacionei até agora necessitam de uma correta e clara comunicação. Estabelecer conexões, engajar e sensibilizar pessoas, relacionar-se, transmitir as informações e nos fazer ser entendidos. Hoje teremos a oportunidade de aprender um pouco mais sobre uma forma de comunicação bastante antiga, mas que nesta era de excesso de informações tem cada vez mais demonstrado o seu valor, o storytelling. Uma forma de estabelecer uma conexão entre as pessoas, entre uma empresa e um produto, entre uma empresa e os seus clientes. Sem correr o risco de entrar na matéria, na presença de um especialista pioneiro no assunto no Brasil, aproveito para dar as boas-vindas também ao nosso palestrante, professor Fernando Palacios. Aproveitem o evento e muito obrigado. Obrigado, presidente Diogo Rossato. E agora nós convidamos para a sua apresentação o nosso palestrante de hoje, Fernando Palacios. Fernando Palacios é o pioneiro do storytelling no Brasil e professor da ESPM no Centro de Inovação e Criatividade, onde ministrou o primeiro curso universitário sobre storytelling e também sobre transmídia. Desde 2010, já treinou mais de 10 mil alunos em universidades, cursos em company e em outros países como Holanda, Portugal e Peru. Fernando alia os estudos com a prática e já realizou dezenas de cases que se tornaram referências para o setor. Em 2013, foi premiado com o eBook Top Authors. Em 2015, representou a ESPM nos temas de storytelling e transmídia para treinar centenas de CMOs e CIOs nos congressos IT Media e IT Forum. No primeiro semestre de 2016, habitou por meses a cidade de Ouro Preto para transformar suas histórias num grande romance para jovens adultos. No segundo, lançou o Guia Completo do Storytelling,
o livro mais profundo e detalhado sobre o assunto em língua portuguesa. Desejamos a todos um bom evento e passamos de imediato a palavra para a sua apresentação ao professor Fernando Palacios. Boa tarde. Boa tarde. A gente está aqui no Mesa de TI e hoje, na verdade, a gente não vai falar de storytelling, a gente vai falar de química, vai falar um pouco de física. Não, brincadeira. A gente vai falar de omnichannel e transmídia e storytelling no final. Quem aqui já ouviu falar em omnichannel? Levanta a mão. Ok. Quem aqui já entendeu o que é omnichannel? Tá. Ok. Legal. Então a gente vai começar com uma definição rápida sobre do que trata essa história de omnichannel. E tem muito a ver com e-commerce e compras no mundo real. Vocês podem não ter ouvido falar em omnichannel, mas todo mundo aqui já viveu omnichannel com certeza. E tem muito a ver com o comportamento das pessoas e envolve todo mundo que é consumidor, então 100% das pessoas aqui vivem omnichannel de alguma forma. E esse comportamento mudou. Não sei se vocês já perceberam, vocês vivem com tecnologia, baseados em tecnologia, então vocês já devem ter percebido como a tecnologia mudou o comportamento de vocês. E eu vou contar uma história baseada em fatos reais, uma história pessoal. Eu, como escritor, eu sempre gostei muito de ler, e uma das coisas onde eu mais gasto dinheiro é com livro. Eu já cheguei aí para a Livraria Cultura e gastei num dia só R$2.000 em livro. É um vício, tem que ser tratado, esse tipo de coisa. E dos últimos tempos eu comecei a notar uma mudança no meu próprio comportamento, de chegar até a Livraria Cultura, pesquisar os livros, e aí depois olho, faço uma pilha de livros, sento para tomar café e começo a ver o que eu vou levar, o que eu não vou levar, afinal de contas não dá para ficar gastando R$2.000 toda vez que eu vou na livraria. E aí eu começo a pesquisar online esses livros. E eu começo a perceber que online, mesmo com o shipping vindo de fora, ele fica metade do preço, às vezes, do que comprando ali. E aí, apesar de eu ter ido até a livraria e olhado o livro lá, eu acabo comprando o livro que eu encontrei na Livraria Cultura, eu acabo comprando na Amazon, usando o Wi-Fi da Livraria Cultura. E isso, basicamente, é o que é o Omnichannel. Você não tem mais um canal de vendas definido. Cada vez, vai comprar num lugar diferente, de um jeito diferente. E o contrário também acontece. Às vezes eu procuro um livro na Amazon, eu encontro, aí eu vejo que não tem e-book, vai demorar 3 semanas para chegar no Brasil, eu vou até a Livraria Cultura para ver se lá tem, e se tiver eu acabo comprando lá, mesmo que seja mais caro, se for um livro que eu preciso logo. É o próprio livro que eu acabei de lançar, muita gente falou isso para mim. Eu quero comprar o livro. Eu falei, não, você pode comprar online. Não, eu quero hoje. Então você tem que ir até a livraria, não tem jeito. Então o Omnichannel tem muito a ver com isso. Você pode escolher o ponto de venda, não necessariamente é mais o ponto de compra. Fica tudo muito confuso e muito complicado. Isso é tudo culpa da tecnologia. A tecnologia mudou a forma da gente consumir. E o moral da história é que, antigamente, a gente mudou um pouco as leis da física, né? Porque antigamente a gente descobriu que 2 corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Vocês conhecem essa história? Eureka. Ele estava pensando sobre isso, estava pensando sobre a física, e na hora que ele entra na banheira, transborda a banheira, e ele percebe que ele e a água não podem ocupar o mesmo espaço na banheira. Mas isso é no mundo real. No ciberespaço já não é mais verdade. A gente pode ocupar mais de um espaço ao mesmo tempo. E é isso que a gente está vivendo. Eu falei que a gente ia falar de física, a gente está falando um pouco de física. Então, basicamente, o que acontece é que toda vez que a gente está conectado, a gente está em vários lugares, em várias redes ao mesmo tempo. Todo mundo aqui não está só aqui, também está no Facebook, também está no e-mail, também está em outras redes ao mesmo tempo, simultaneamente com estar aqui. A gente não está mais só no mundo real. A não ser, por exemplo, agora, né, que o celular está desligado, o meu celular está desligado, então eu não estou em outros lugares ao mesmo tempo. Eu espero que o celular de vocês também esteja desligado. Brincadeira, eu sei que ele não está. Né? O professor sempre sabe esse momento, professor, palestrante, de que é impossível lutar contra o celular, é impossível lutar contra a tecnologia.
E essa tecnologia que pode distrair as pessoas e fazer elas saírem do lugar, também pode ser um aliado, né? No final, a gente está sempre online, sempre conectado, cada vez mais. E a tecnologia também pode ser nossa aliada. Você também pode usar ela a favor. O Omnichannel pode ser a favor, né? Não necessariamente ele vai ter que jogar contra e te trair. A pessoa vai até a sua loja e compra no concorrente. Ele pode ser o contrário. E aí que entra o conceito de transmídia, um jeito de conseguir controlar um pouco mais essa experiência do Omnichannel. Conseguir controlar um pouco mais até a experiência de dar atenção das pessoas. Então o transmídia entra nesse espaço. Quem já ouviu falar de transmídia antes, levanta a mão. Mais pessoas do que Omnichannel. Quem já entendeu o que é transmídia? Ok, menos pessoas que Omnichannel. Tá bom. Transmídia é o seguinte, eu vou começar desmistificando um pouco de transmídia. Tem muita gente que olha uma coisa como essa. Não sei se vocês lembram aquelas épocas do CD-ROM. Vocês lembram daquilo? Vinha o Parque dos Dinossauros, ou tinha enciclopédia com foto, com vídeo. Isso não é transmídia, isso é multimídia. Isso é o espírito de... Várias mídias estão falando exatamente a mesma coisa. E quando você vê o que uma falou, não necessariamente você precisa ver a outra, porque uma já contou. São só veículos diferentes falando a mesma coisa. Isso é multimídia. Aí muita gente pensa então que transmídia é a hora que você pega, né? E isso eu estou pegando casos que foram noticiados como transmídia. E é isso que gera muita confusão, né? As pessoas às vezes não entendem muito bem uma definição e começam a se apropriar e falar alguma coisa que não condiz com o pensamento. Então, no caso, pegava um personagem do Alice no País das Maravilhas e estampa o jornal New York Times, Los Angeles Times, enfim, coloca lá. E falava, isso aqui é uma peça de transmídia. Não é também. Porque a ideia do transmídia é sempre pegar e contar uma história em várias plataformas. E essa história ela tem que funcionar sozinha em cada uma das plataformas. Isso aqui é só um cross-mídia, é só uma forma de você divulgar o filme no jornal. Mas aqui, só pelo personagem, você não tem uma história inteira. Você simplesmente tem o personagem jogado ali. E muita confusão também está ligada à comunicação 360 graus. Quem aqui trabalha mais próximo a marketing? Tem alguém? Comunicação. Então já ouviu falar em comunicação 360 graus, né? Esse tem muito a ver, mas não necessariamente isso é transmediático. Você pode, assim como no multimídia, ter todas as ferramentas contando a mesma história, falando a mesma coisa. Então não necessariamente é transmídia. Essa é a comunicação 360 graus. Transmídia tem muito menos a ver com plataforma e muito mais a ver com uma estrutura de pensamento, com um jeito de pensar, com uma forma de estruturar os pensamentos. E se o Omnichannel vem do trade, vem desse pensamento do e-commerce versus a compra real, o transmídia vem do entretenimento. A palavra transmídia, ela surge com a professora Marcia Kinder. E quando a gente pega a definição dela, é uma definição complicada, né? Ela fala que é o Commercial Transmedia Super Systems. E aí não é por acaso que o termo dela não pegou. Depois pensaram só o transmídia, que ainda assim não é uma palavra fácil. Mas basicamente a ideia dela é o seguinte, ela começou a estudar todos os filmes da década de 80, como eles eram divulgados. E ela começou, uma hora ela caiu no Star Wars, e ela falou, Star Wars é diferente de tudo. Star Wars tem livro, Star Wars tem história em quadrinho, Star Wars tem boneco, tem brinquedo. Os outros filmes são só o filme, o pôster e o press release. O Star Wars é completamente diferente, ele tem muito mais coisa. E o Star Wars está muito mais no futuro do que os outros. Todo mundo vai caminhar para o caminho de Star Wars. E aí ela deu esse nome, Commercial Transmedia Super System, pensando em termos de Star Wars. E aí transmídia, na verdade, é um adjetivo para outra coisa, que é o storytelling. Transmídia é uma forma de contar uma história. A gente já vai chegar daqui a pouco também no storytelling. O transmídia ele surge como prática com as religiões, muito no passado. Então, as primeiras religiões, elas todas tinham um livro sagrado, mas elas não paravam no livro. A própria Bíblia é uma coletânea de livros. E aí você tem vários livros falando a história de Jesus Cristo, por exemplo, mas na hora que vai na igreja, o padre conta uma outra história, que não está na Bíblia necessariamente. Alguém vira e fala, nossa, isso lembra a minha história pessoal. Então a história vai cada vez crescendo. E a história vai se complementando. E aí vem algum artista e pinta um afresco que é uma parte nova da história.
Então as histórias vão crescendo. E esse é o pensamento de transmídia na prática, ela indo além de um formato só. E o transmídia ele começou a ser organizado como metodologia com história em quadrinho. História em quadrinho na década de 30, década de 40, era o principal formato narrativo do mundo. Ele era maior do que cinema, ele era maior do que literatura. O história em quadrinho era muito popular. E teve uma época, bem na década de 40, em que o Super-Homem foi lançado. Essa é a primeira capa de uma história em quadrinho com o Super-Homem na capa. E o Super-Homem deu muito certo. Ele foi bem durante a Segunda Guerra Mundial. As pessoas precisavam acreditar que elas estavam do lado certo, que tinha uma força que ia ajudar a vencer. Então o Super-Homem veio numa hora muito certa. E por isso, o que aconteceu? Na época dos quadrinhos, cada autor tinha o seu próprio personagem. E aí chegou um momento que algumas empresas começaram a comprar as outras. Então a DC, por exemplo, Detective Comics, começou a comprar vários personagens e entre eles acabou comprando o Super-Homem. E o Super-Homem era um personagem que dava muito certo e ele falou assim, olha, é o seguinte, todo mundo que trabalha na DC pode usar o Super-Homem agora que a gente comprou. E aí cada um começou a usar de um jeito diferente e coisas bizarras aconteceram. O Super-Homem super gordo, aí tem um Super-Homem usando roupa rosa, aí tem o Super-Homem sem capa, tem o Super-Homem perverso que quer matar as pessoas. Ele deixa o Aquaman morrer de sede. E aí começou uma bagunça e a DC falou, não, pera, não pode ficar fazendo isso aqui. Isso aqui vai dar ruim, não pode fazer. Tem regra para usar o Super-Homem. E eles criaram uma série de regras. Para usar o Super-Homem tem que fazer a história que ele vem de Krypton. Quando tem a Kryptonita ele fica fraco. Então começaram a contar várias histórias para explicar quem é o Super-Homem. E para usar o Super-Homem na história em quadrinhos tem que seguir essas regras. Isso é um pensamento de transmídia. Todo mundo pode contar a história dele, mas tem que seguir algumas certas regras. É como se tem uma história que não pode mudar, que é o Sol. Como se fosse um sistema solar. Essa história não muda. A história do Super-Homem, de onde ele vem, a origem dele, como ele é. E aí depois cada um vai lá e pode fazer o seu próprio formato. E aí que isso é o transmídia. Cada um vai fazer uma versão narrativa diferente, um complemento diferente. Dá para entender essa metáfora? São planetas diferentes, cada um tem a sua própria órbita, o seu próprio ritmo, a sua própria rotação, o seu próprio ritmo, o seu próprio tamanho, mas todas elas são banhadas no mesmo Sol, todas elas contam a mesma história. Então essa é a ideia do transmídia. E cada planeta tem que ser independente. Esse é um outro ponto importante de transmídia. Pensar que a história em quadrinho ela tem que funcionar sozinha. O game tem que funcionar sozinho. O livro tem que funcionar sozinho. E quem testou muito isso na prática foi o Piratas do Caribe. Quem aqui já foi para a Disney? Ok. Quem foi no passeio do Piratas do Caribe? Ok. Então o Piratas do Caribe começa com a história de um pirata bêbado. O Johnny Depp, que inclusive, vocês sabem essa história? Por que ele fez um pirata bêbado? História interessante. O Johnny Depp ele é dono de uma marca de rum. Então ele fez questão que o Jack Sparrow tomasse muito rum. É verdade. E aí era um jeito de valorizar a bebida dele. Quando a Disney viu isso, ela ficou muito brava, para não usar outro adjetivo. E falou, não, vai ter que mudar, não pode fazer um pirata bêbado para um filme de criança. Aí quando passou para as crianças assistirem e fazer um pré-teste, aí perguntaram para as crianças, vocês gostaram? A gente adorou o filme. O que você mais gostou? O pirata bêbado. Então tá bom, deixa o pirata bêbado. Mas é a história então desse pirata bêbado e que ninguém dava a mínima para ele, assim, ninguém queria participar. A própria Keira Knightley não queria, ela falou, o que eu vou fazer num filme que é um parque de diversões, um filme baseado numa atração de parque de diversões. Isso não vai dar certo nunca. E é uma das franquias de maior sucesso em termos de bilheteria da Disney. Dos 4 filmes, 3 estão entre os 25 mais assistidos da história. Então gerou muita bilheteria, deu muito dinheiro. E esse é o pensamento de, putz, olha só, não esperava que essa história fosse dar tão certo. Agora que ela deu certo, vamos expandir. E aí que entra o transmídia. Então você tem os filmes que é o principal, que é para a família toda. Aí você tem um filho pequeno, tem as aventuras do jovem Jack Sparrow. São gibis, igual Turma da Mônica. E são historinhas dele vivendo pequenas aventuras e coisas de criança. Aí você tem um adolescente
tem o graphic novel do Jack Sparrow, que são as histórias do Jack Sparrow começando a virar adulto. Então tem a história do primeiro beijo do Jack Sparrow, tem várias histórias dele se descobrindo homem. Então esse é uma coisa mais voltada para o adolescente. E tem até o romance, é um livro de 300 e poucas páginas, que conta a história do Jack Sparrow adulto na relação dele com o pai, que é uma coisa mal resolvida. Então é uma coisa bem para adulto mesmo. Então daquela história, se você quiser aprofundar a sua experiência, tem para todo mundo. E se seu filho nunca... Você vai na montanha-russa do Jack Sparrow, aí ele não assistiu o filme ainda, ele pode ler o gibi para entender do que trata aquela experiência. Então esse é o pensamento de transmídia. Um funciona sozinho, sem o outro. E no final o filme deu tão certo que eles tiveram que redesenhar a própria montanha-russa do Piratas do Caribe. Porque as pessoas iam para a montanha-russa e falavam, pô, não tem nada a ver, cadê o Jack Sparrow? E aí tiveram que mudar inteiro baseado no filme. E hoje em dia, a própria Disney ganha muito mais dinheiro, na verdade, vendendo boneco, não com os filmes. Apesar da bilheteria ser alta, o dinheiro da Disney está aqui, está na franquia, está nos produtos derivados. A Disney ganha muito mais dinheiro com a Tilibra do que com as pessoas comprando ingresso para ir no cinema. Até por isso ela deveria agradecer o The Pirate Bay, né? Porque quanto mais gente conhecer a história, mais vale a franquia dela. Então é melhor que as pessoas pirateiem e queiram comprar o caderno da Tilibra com Jack Sparrow do que todo mundo, menos gente, pagar ingresso. E quando a gente fala de storytelling, quando a gente fala de transmídia, tudo que a gente está querendo fazer é imersão. Que as pessoas entrem dentro de uma história que elas não queiram sair mais lá de dentro. Então aí entra esse pensamento todo junto. E como é que a gente faz isso? Parece uma coisa meio complicada, mas é simples. Tudo depende de... Você vai contar uma história para quem? Com quem você vai conversar? Quem é o seu público? E aí você pensa nele, é para ele que você vai fazer a história. E começa a estudar um pouco ele. Você vai contar uma história para o investidor? Quais são os hábitos de mídia dele? Que jornal que ele lê? O que ele faz? Como que é a rotina diária dele? Se você vai contar para o consumidor, é um outro tipo de consumo. Se você vai contar para o político, é outro tipo de história. Então você tem que pensar nessa pessoa para quem você vai contar a história e definir qual é um formato bom para contar essa história para a pessoa. E aí que vai entrar o conceito de storytelling, que é como contar da melhor forma cada um desses formatos. E tudo começa do storytelling na época das cavernas. Storytelling é uma coisa muito antiga. O ser humano ia caçar e aí voltava da caça. Vai um grupo de 10 pessoas caçar, volta uma só. O que aconteceu? Todo mundo vai querer saber o que aconteceu. E aí o sobrevivente vai falar, não, a gente estava caçando, aí eu vi que tinha umas pegadas no chão, eu fiquei um pouco assustado, e começaram a tirar sarro de mim. Ah, que você está com medo. Aí eu vi que tinha uma garra na árvore, eu falei, não, mas olha, tem uma garra na árvore. Eu falei, para de ser medroso. Aí na hora que eu vi um barulho atrás de mim, eu saí correndo. E os outros não perceberam, e o urso veio e pegou todo mundo. Então é mais ou menos esse espírito. Da próxima vez que todo mundo for caçar, ninguém vai ficar tirando sarro, vai levar a sério. A hora que vê que tem pegada no chão, tem uma garra na árvore e ouve um barulho, você sai correndo, você não fica fazendo piada. Era uma forma de ensinar técnicas de sobrevivência ou de caçada. Vai um grupo caçar e alguém consegue trazer o rinoceronte pela primeira vez. Como conseguiu pegar o rinoceronte? Vai contar a história inteira e vai contar com emoção. E o jeito que todo mundo fala, nossa, que legal essa história, conta de novo. E assim nasceu a tradição oral. A gente não sabia escrever, não tinha como registrar essas técnicas, então a gente contava essas histórias, ensinando essas técnicas dentro das histórias. E essa tradição oral é a forma mais antiga e ela é muito poderosa até hoje. Ela vai funcionar na mesa de bar, ela vai funcionar dentro da sala de reunião, ela funciona na palestra. A história é a forma mais antiga. O problema é que a gente desaprendeu isso aqui, a gente perdeu. O ser humano, na virada do século passado, surgiu o cinema. E com o cinema, e principalmente a partir já da história em quadrinho, a gente perde a tradição oral e começa a mudar para uma tradição mais imagética. Então a gente antes ouvia, quem é que tem filhos, sobrinho, neto, já está acostumado com criança por perto, levanta a mão. Bastante gente. Então quem está acostumado sabe essa coisa de você passa um desenho e vem aquele de novo, né? Põe de novo, põe de novo. Fica com essa coisa, o pai não aguenta mais, né? Quem tem criança agora uns 4 anos deve saber a música do Frozen de cor e salteado, né? Para frente, para trás, qualquer momento. Minha sobrinha aprendeu a cantar inglês antes de aprender a falar português. Então você tem essa característica do de novo, porque é assim que a criança aprende.
E no passado a gente aprendia com os nossos pais, com os nossos avós. Eles vinham, contavam história, a gente aprendia de recontar essas mesmas histórias. Vem a história em quadrinho, parte dessa história começa a se perder. Vem o cinema, se perde de vez. Não tem ninguém narrando a história. A narração é a câmera e você só vê a história acontecendo. Então a gente fica um ótimo crítico, porque a gente consegue consumir mais histórias, o que demoraria uma semana para ler num livro de romance, não uma ficção, uma literatura. Uma semana para ler, você vê em 2 horas no cinema. É mais rápido. Então a gente tem acesso a mais histórias. Mas a gente desaprende a contar. Então a gente fica um ótimo crítico para dizer o que é ruim, mas a gente perde a técnica de aprender como contar. Então é aí que entra, por isso que o storytelling está surgindo tanto, com tanta força nos dias de hoje. Porque é um jeito de falar, bom, vamos retomar aquelas técnicas, vamos pegar aquilo que a gente já sabia fazer durante milênios e a gente desaprendeu nas últimas décadas, e vamos estudar isso para entender como que funciona. Então daí que a importância de retomar, principalmente as técnicas de storytelling oral. Mas elas não são as únicas, várias outras formas de contar a história. Música também conta história, né? A música canta a história. Não sei se vocês já perceberam, mas toda música está sempre contando uma história. Né? Quem gosta de... vamos ver. Música sertaneja. Ok. Quem gosta de rock? Ah, aqui é do rock. Quem gosta do Bob Dylan? Bob Dylan, ele falava que ele resolveu ser músico porque na hora que ele foi tentar escrever história, primeiro como escritor, ele primeiro queria ser escritor, depois ele muda para poeta, depois ele muda para músico. Quando ele tentou ser escritor, ele começou a ler Tolstói. Ele falou, eu nunca vou conseguir escrever uma história tão bem quanto Tolstói escreve. Então eu vou fazer de um outro jeito. Mas ele continuou querendo contar a história, e toda a música dele conta história. O Like a Hurricane dele é a música que inspirou, por exemplo, Faroeste Caboclo, do Legião Urbana. Ele está sempre contando história, essa é sempre a ideia, mas toda música, de uma forma ou de outra, acaba cantando uma história. Então essa é a forma mais antiga, é oral, sem nenhum apoio visual, e ela tem uma grande vantagem, ela é barata e ela é poderosa ao vivo. Mas tem outros formatos também. Outro formato depois que evolui a partir do oral é o teatro, né, que tem uma dramatização também acontecendo. Então o teatro surge na Grécia, né, esse teatro clássico que a gente tem. Apesar de ter teatro mais antigo no Japão, o teatro que a gente conhece hoje, ele surge na Grécia. E ele acontecia de uma forma muito peculiar. Assim. Os gregos, eles faziam sempre as orgias, né, durante uma época do ano. Juntava todo mundo, as pessoas usavam máscaras, ficavam bêbadas e faziam um grande festival. Até que um dia alguém falou, sabe o que ia ser muito legal? Se alguém subisse, e não ficasse bêbado, subisse e começasse a contar tudo o que está acontecendo aqui. E aí começa a ter essa ideia do teatro. Depois, não sabe o que ia ser mais legal? Se a gente encenasse, agora que a gente não está bêbado, o que aconteceu ali. Sabe o que ia ser mais legal? Se a gente encenasse a história dos deuses. E assim foi surgindo o teatro. E o teatro é considerado o formato mais gourmet do storytelling. Ele é o mais caro. Porque ele depende de atores e toda vez uma apresentação ao vivo. Então ele é o mais caro por pessoa impactada. Ele tem uma limitação física, ele toda vez tem que ter a história toda sendo refeita e de novo, de novo, de novo. Aí depois surge o audiovisual, que é um jeito de massificar o cinema, de deixar mais barato. O produto até pode ser mais caro, mas na hora que você divide isso por milhões de pessoas assistindo, ele fica mais barato o custo por pessoa. Mas ele tem um custo de produção mais caro. E ele tem a grande capacidade de contar uma história de um jeito muito mais rápido do que o texto, a literatura ou a tradição oral contaria. E o último formato que surge, o mais recente, não tem nem 50 anos, é o videogame. Quem é que gosta de jogar videogame? Olha, tem aqui bastante gente. Videogame é o formato do futuro, né? Quem tem filho aí por volta de 10 anos a 15, deve perceber que a maior parte do tempo dessa pessoa é jogando videogame. O mundo hoje já tem 1,2 bilhões de gamers no mundo. Das 7 bilhões de pessoas, 1,2 já são gamers. E todos eles a maioria está numa faixa de menos de 30 anos de idade. E esse é o formato narrativo do futuro, porque ao invés de contar uma história, você dá liberdade para a audiência viver a história. Você fala para o gamer, olha, você escolhe o que vai acontecer.
Você quer que o personagem fuja pela porta ou fuja pela janela ou enfrente o zumbi? Você que vai escolher. E cada escolha vai ter um desfecho diferente. Qual que é o problema disso? Ele é o mais caro em termos de produção. Só para vocês terem uma ideia, um filme de Hollywood hoje, o roteiro tem um número mágico de 108 páginas. É isso que os estúdios procuram. Roteiros com 108 páginas para fazer um filme. Um roteiro de videogame, não existe nenhum roteiro de game com menos de 2.000 páginas. Tem um roteiro de um game que é o World of Warcraft. Alguém já ouviu falar no World of Warcraft? Ele tem mais de 1 milhão de páginas de roteiro. 1 milhão de páginas. Uma novela da Globo tem 18.000 páginas. Ele tem 1 milhão de páginas. Então ele tem muito mais necessidade de roteiro, porque cada vez que você muda a história, vai para um lado ou para o outro, é uma história nova. Então ele tem essa característica. E quando a gente vem para o mundo corporativo, isso também acontece no ponto de venda. O ponto de venda é um lugar que pode contar a história, que ele permite essa estrutura de storytelling. Eu vou falar de 3 pontos, né, ligados a isso, de como contar, ou no mínimo como pensar uma história dentro de um ponto de venda. A primeira forma é pensar que o transmídia ele está contando histórias para pessoas diferentes, com realidades diferentes, e ele pode se adaptar nessa maneira. Então, para uma pessoa que é mais agitada, você conta uma história que tem de ação, de aventura, de adrenalina. Para uma pessoa que é mais calma, mas talvez seja mais romântica, você conta uma história de amor. Você sempre pode estar dentro de um mesmo tema. Você tem a história do seu produto. E aí, para contar a história do seu produto, você faz uma família de 5 pessoas. Cada uma tem um perfil igual a um tipo diferente, um perfil diferente de consumidor que você tem. Aí você consegue adequar linguagens diferentes ou visões diferentes para contar a mesma história. Você consegue adaptar para perfis diferentes. Fica claro isso? Dá para entender? Ok? Sim? Não? Ok. Se vocês tiverem perguntas também, vocês podem escrever. E aí, no final, a gente, né, conversa sobre isso enfim, a gente aprofunda um pouco mais. Um segundo ponto é você consegue pegar o consumidor em momentos diferentes. Então, a gente consegue olhar para o consumidor e falar assim, olha, agora eu sei que você está no ônibus indo para o trabalho. Eu vou te contar uma história que você não precise pensar muito e vai ser uma história mais rapidinha, porque você está lendo até desconfortável. Mas vai ser uma história mais de entretenimento para passar o seu tempo enquanto você está aqui preso no ônibus. Aí a pessoa vai chegar no trabalho, agora você está no computador, eu vou contar um outro tipo de história. Uma história talvez mais dinâmica, uma história talvez até um pouco mais corporativa. Agora você vai ler o jornal, eu vou contar um outro tipo de história no jornal. Uma outra parte da história que tem mais a ver com o momento ler jornal. Então, em cada momento, você pode adaptar também a sua história para o momento em que a pessoa está vivendo. E a última coisa é pensar o próprio PDV, seja ele online, seja físico, não como um lugar de vendas, mas como um palco, como um lugar de entretenimento, como um lugar de expressão. Então, tem algumas lojas que já fazem isso. Você conhece Antropologie? Alguém já ouviu falar dessa loja? Ela é uma rede de lojas nos Estados Unidos que ela praticamente não tem 2 itens iguais. Todos os itens são uma espécie de um achado. E cada item dentro da loja vem com um tagzinho que conta a história do item. Então, por exemplo, uma lâmpada de decoração. Essa lâmpada foi comprada num bazar na Turquia, de um mercador que veio de uma grande viagem. Ele encontrou essa lâmpada no deserto do Saara, estava abandonada. Então ele vai contar a história de cada item ali do lugar. E aí você vai viver uma certa experiência de ir conhecendo essas histórias enquanto você passa. E os vendedores todos vão te tratar como um explorador. Ah, você está buscando o quê? Vem comigo, isso que você está buscando você vai encontrar mais para esse lado. Ele não vai te tratar como um consumidor, ele vai te tratar de um jeito diferente. Tem até uma loja que leva isso ao extremo. A loja chama Story, é uma rede de lojas nos Estados Unidos, e que a loja é uma peça de teatro. Então você vai no shopping center, tem lá a loja, você entra na loja e começa uma peça de teatro. Os vendedores são todos atores, e eles começam uma dinâmica, né, tipo, você pisou no meu pé, e eles começam a fazer uma sketch teatral e te colocam dentro da sketch. Você começa a viver essa história ali junto com eles. Absolutamente tudo está à venda. Todos os móveis estão à venda, todas as roupas que eles usam estão à venda, tudo está à venda.
Termina a sketch e ele vai falar, você quer comprar alguma coisa? No mês que vem muda inteiro, muda tudo. Muda toda a decoração, muda toda a roupa dos atores, muda tudo, porque a partir da semana que vem já é uma continuação dessa história. E todo mês eles mudam qualquer história, cada vez tem um tema diferente. Às vezes é cor, às vezes é amor, às vezes é um sentimento. E sempre são os mesmos personagens que os atores vão fazer a continuidade da vida deles. Mas se você entrar e pegar uma peça e nunca viu nenhuma outra, tudo bem, porque ele funciona. É igual assistir um capítulo solto de Friends. Né? Não importa qual que você assiste. Quem gosta de Friends? How I Met Your Mother? Quem está assistindo Narcos? Game of Thrones? House of Cards? Tá. House of Cards é importante, mas, né, para entender esse mundo político. Mas para todo mundo que tem um contato com Brasília, fala que House of Cards, comparando com Brasília, é Toy Story. É mais ou menos isso. E aí o PDV, você tem que pensar sempre que experiência você quer que as pessoas vivam. Vai ser você quer que as pessoas se apaixonem, ou você quer que elas saiam de lá dando risada? Então são coisas diferentes. A Häagen-Dazs, por exemplo, usa paixão. Todas as coisas vão ser confortáveis, é veludo, é gostoso, o lugar te abraça. Porque ele não quer que você faça cálculo, ele não quer que você pense quanto custa o sorvete, ele não quer que você pense quantas calorias tem. Ele simplesmente quer que você entre lá e você se entregue à indulgência. M&M é mais ou menos a mesma coisa. Ele não quer que você pense quantas calorias tem o M&M, ou que é um pedacinho de chocolate com uma tinta colorida. Mas ele vai te distrair de uma outra forma, é com a diversão. Vai ser tudo muito colorido, os personagens são engraçados, tem um monte de piada. Alguém já foi na loja da M&M? Conseguiu sair de lá sem comprar nada? É impossível. É impossível. Só na hora que você vê aquele Pantone gigante de cores, você fala, eu preciso pegar um M&M, né, laranja, cor quase do pôr do sol. Né? Você vai ter alguma coisa, ou vou preciso levar esse travesseiro. Né? Você não precisa, mas ele te instiga a fazer isso. E aí mesmo roupa de moda, né? Vai usar a mesma coisa. Que tipo de expressão que ele vai querer passar para você? Porque todo mundo compra uma roupa que ajude a compor um perfil, que ajude a compor uma personalidade. Você vai fazer a pessoa se sentir mais confortável, mais empoderada, como uma Hugo Boss vai fazer, ou você vai levar para um lado mais rebeldia, como a Cavaleira faz. Então, toda marca pode usar de sentimentos diferentes para conseguir contar uma história e fazer a pessoa viver uma história, o consumidor viver uma história. Inclusive no B2B, né? Não necessariamente só no B2C. Eu estou dando muitos exemplos ligados ao B2C, mas no B2B também. E eu vou falar de um projeto desse ano que eu tive a felicidade de participar e de coordenar, que é ligado à junção disso tudo. Né? Que na hora que a gente fala de evento, e todo mundo aqui deve trabalhar ou participar de evento com frequência, né? O mundo corporativo, talvez o evento seja a ferramenta mais poderosa para o mundo corporativo, ele é o único lugar em que você pode juntar tudo isso de uma vez só. Você vai ter desde o convite, que é um texto, que é literatura, até os momentos de palco, que pode ser um teatro, até uma gamificação das pessoas envolvidas, até filmes que vão ser passados. Você consegue colocar tudo isso num espaço resumido de tempo, numa tarde, por exemplo. Você consegue fazer tudo isso junto ao mesmo tempo. Então é aí que eu vou contar de um projeto que tem a ver com TI também. Que é uma convenção de TI, imagino que alguns de vocês até já participaram, que é o IT Forum. Quem já participou do IT Forum? Ok, então o IT Forum é uma grande convenção que junta CIOs e líderes e patrocinadores e pessoas do setor de tecnologia. Eles têm um foco muito grande em negócio. Né? O contrato as pessoas vão para lá para fazer reunião de negócio. E eles, inclusive, têm um contrato que é entregar pelo menos 2.060 reuniões de negócio, ou o patrocinador ganha o dinheiro de volta. Tem um SLA em cima disso. Então esse aqui é o objetivo, é entregar 2.060 reuniões de negócio. Você vai lá, vai ficar 4 dias em Salvador, num resort, para fazer reuniões. Eles já estão prestes a completar 18 anos,
E tudo que fica muito tempo no ar, por mais que vai crescendo, vai se estruturando e vai ficando legal, uma hora começa a ficar meio cansado, né? Meio cansativo, meio repetitivo. Então começa a dar aquela sensação de agora, o que vai vir de diferente? Como eles vão surpreender? E aí o Adelson, que é o presidente da IT Media, foi para o Tomorrowland, que é um festival de música eletrônica na Bélgica. Quem já foi no Tomorrowland? Mas já ouviu falar? É um festival de música eletrônica, né? E ele foi para lá e ele pirou com essa história do Tomorrowland. E ele voltou falando, nossa, uma fadinha me abraçou. Eu estava sentado no banco e percebi que eu estava nas asas de um dragão e tal. E ele ficou muito impressionado com isso. Ele falou, poxa, isso aqui podia virar, o IT Forum podia virar isso aqui. Aí ele falou, bom, ele me conheceu numa palestra que inclusive era muito próxima a essa aqui que eu estou dando. E ele falou, Fernando, vem cá, dá para a gente fazer isso? Dá para transformar o IT Forum num projeto? Eu falei, dá, sempre é possível. Então o que a gente fez? Vamos partir de uma ideia para uma história, né? E esse é sempre o ponto inicial. Que história que a gente vai contar? Qual é um grande valor dentro dessa história para a gente contar? E dentro da tecnologia, vocês todos já devem ter sentido que o tempo é uma coisa muito crítica, né? Quem aqui já sentiu que está um certo desespero de falar, putz, está tudo indo muito rápido, está difícil acompanhar o ritmo das coisas? Quem já sentiu isso? Quem já virou e falou, nossa, tudo que eu aprendi 10 anos atrás não vale mais hoje? Eu tenho conversado muito com aluno de TI, assim, cara, tudo que eu aprendi na faculdade não serve mais. Eu ainda nem estou formado. Muda muito, a linguagem de programação muda, tudo muda, a tecnologia muda, tudo muda muito e muda muito rápido. Então a gente partiu dessa história do tempo, né? Já que dá essa sensação de que tudo muda rápido, tem a ver com um ser cósmico. Não sei se vocês já perceberam, vocês já devem ter vivido isso. Acorda de manhã, aí fala assim, não, vou dormir só mais 5 minutinhos. Sabe aquela soneca? Aí você volta a dormir mais 5 minutinhos. Aí de repente você sonha 1000 sonhos. Sonha várias coisas. Aí de repente você acorda e fala, nossa, ferrou, perdi a hora. Eu sonhei, com certeza deve ser tipo 3 da tarde. Aí você olha no relógio, só passou 7 minutos. Já viveram isso? E também tem o contrário disso. Você começa a trabalhar e aí você não consegue fazer nada. E quando você olha o relógio, já são 7 da tarde. Você fala, cara, não fiz absolutamente nada o dia inteiro. Já sentiram isso também? Isso tem a ver com um ser cósmico, que ele tem as engrenagens todas desse tempo que é elástico na mão dele. Então, se ele for seu amigo, ele vai fazer seu tempo render mais, cada segundo rende mais. Se ele não estiver muito perto de você, vai render menos. Então, quando você tem esse sonho que dura muito, ou que aquele dia que é super produtivo, você conseguiu um dia resolver a semana inteira, é porque o tempo está mais do seu lado. Senão, ele não está do seu lado. E o tempo é um ser cósmico que foi aprisionado 5.000 anos atrás, na Babilônia, na antiga Suméria, que foi um povo que descobriu a literatura, que descobriu o cálculo, descobriu a engenharia, descobriu uma série de coisas, a própria civilização como a gente conhece, porque quando eles conseguiram aprisionar o tempo, a coisa acelerou muito, eles ficaram ali com o tempo do lado. E perceberam que era muito perigoso deixar isso na mão de uma civilização só, e se criou uma ordem, que é a Ordem dos Guardiões do Tempo, que iam cuidar do tempo, e é uma ordem secreta que ia levar o tempo de um lugar para o outro, onde o tempo era necessário. Então, na hora que a gente passa no Renascimento, o tempo estava na Itália. Então, ele sempre vai estar num lugar diferente, essa ordem vai levando eles, esse ser cósmico, de um lado para outro. Só que depois de 5.000 anos aprisionados, a Ordem dos Guardiões do Tempo chegou num conflito. E começou a perceber que nem todo mundo da ordem estava concordando para onde o tempo tinha que ser levado. Tinha um pessoal vamos ainda antes de entrar nisso, né? Então esse aqui é o tempo, e essa foi a história, a partir do momento em que o tempo existe. E aí esse evento que sempre teve essa cara foi transformado nisso. Ele mudou completamente de perspectiva. Porque ele começou a entender que não é porque é sério o evento e tem foco em negócio que ele tem que ser chato. Ele pode ser divertido, ele pode ser interessante, ele pode ser gostoso. Então essa foi a primeira coisa. E aí o evento começava, o convite era um livro
que era a autobiografia do tempo. Ele contando a história dele desde os primórdios, desde o Big Bang, até o momento em que ele é aprisionado pelos humanos. Ele conta essa história no livro. E isso era o que recebia o convite. E aí depois ele conta a história de que agora a Ordem dos Guardiões do Tempo decidiu que já não dá mais para ela manter o tempo sob controle. Ela vai precisar passar o tempo para outra pessoa. E aí surgiram 3 ligas. Cada liga tinha uma visão diferente sobre o tempo. Então os CIOs tinham que se alinhar a uma das 3 ligas. Uma das ligas era o People of Tomorrow. Ele fala assim, não, você acha que está rápido demais? Eu acho que está devagar demais. A gente ainda não tem carro voador. Né? A gente tem que acelerar mais. Então é o pessoal que acha que tem que acelerar. E tem um outro pessoal que era a Liga Care que falava, não, a gente passou dos limites. A gente tem que desacelerar, ao contrário. Olha quanta poluição, olha quanta bagunça. Não, a gente tem que resgatar coisas do passado e ter uma vida um pouco mais tranquila. E tinha o Ágora do Agora, que era, não, a gente tem que só viver o momento e não se preocupar nem com o futuro, nem com o passado. Então, eram 3 ligas diferentes, os CIOs tinham que se alinhar a uma delas. E eles estavam disputando o poder sobre o tempo dentro desse evento. Eles iam recebendo várias atualizações, desde peças de teatro até jornais diários. E no final ainda tinha uma ameaça, que era o Gila. Que o Gila era o pacificador, ele se auto-intitulava pacificador. Ele partia da premissa que se o tempo pode ser aprisionado, o tempo pode ser assassinado. Se ele for assassinado, vai acabar com toda a estrutura de espaço-tempo e vai ser a paz, vai acabar com tudo e vai ficar todo mundo em paz. Então é óbvio que os CIOs tinham que impedir o Gila. Daí o que foi o resultado disso? Foram 4 dias muito interessantes, porque eles estavam numa dinâmica completamente diferente do que eles estavam acostumados a fazer, e fazendo muito mais contato, porque agora eles tinham contato entre a liga, tinha muito mais pretexto para conversar entre eles. E o seu objetivo era entregar 2.060 reuniões de negócio, e o sonho dourado sempre foi entregar 2.100 nos eventos, eles sempre batiam ali 2.095, eles conseguiram entregar 2.403 reuniões de negócio, 15% a mais da meta de ouro. Porque fica um jeito muito mais legal de fazer. Na hora que você estava num tempo livre e fazia uma reunião extra, você ganhava mais ponto, e aí o jogo ficava mais interessante, e isso mudava, inclusive, os caminhos do jogo. Todo mundo ficou mais protagonista dentro do evento. E aí a gente recebeu vários pedidos, mais de 100 pedidos, de que a história continue no ano que vem. A mesma história. Tá bom, então uma liga ganhou. No caso foi a Liga Care que ganhou, a do passado. A Liga Care ganhou. Então vamos... Como que acontece? Ah! Beleza. Liga Care ganhou e no IT Fórum Mais, quem ganhou foi a Ágora do Agora. Então, é interessante assim como foi o processo. E aí a ideia então é continuar isso no ano que vem. E no futuro, não ficar só preso ao evento, é expandir essa história para outros lugares. Em vários formatos diferentes, porque nem todo mundo participa do evento. A ideia é que mais pessoas conheçam a história. Então a ideia é que vire história em quadrinho, vire websérie, vire livro, vire várias outras coisas que várias pessoas possam conhecer e entrar nessa mesma história que está muito ligada à TI e que pode passar várias mensagens ligadas à TI. A ideia é fazer, por exemplo, uma história que fale da importância da segurança da informação para o pessoal de TI poder levar para o pessoal de marketing, por exemplo. Aí coisas desse tipo, assim, olha, entende por que é importante você não contratar alguma coisa sem passar por uma homologação e coisas desse tipo. A gente vai contar histórias que têm a ver com essa vivência de TI em vários formatos diferentes. Essa foi uma coisa muito legal do projeto, que ele não foi feito só, a gente pega, faz história. Não, todo mundo participou. Teve cliente que participou, teve da construção da história, o pessoal da cenografia participou, a equipe inteira da IT Media participou. É uma história criada a várias mãos. Isso é uma coisa muito legal de storytelling. Eu não sei se vocês conhecem como funciona a novela, mas é uma história só feita às vezes por 30 pessoas. Então isso é uma coisa possível. Você consegue juntar a sua área inteira e todo mundo construir uma história única. A empresa inteira se junta para construir uma história. Isso é possível de fazer. E aí o storytelling deixa de ser uma coisa que é custo e passa a virar um patrimônio, porque ele pode gerar própria renda. Na hora que você faz uma história em quadrinho e vende, ele gera renda. Então, não é porque a gente vai fazer uma comunicação corporativa que ela tem que ser chata. Quem já assistiu o Náufrago, o filme Náufrago, com o Tom Hanks? Mais da metade assistiu o filme Náufrago. Ele está entre os 100 filmes mais assistidos da história.
mas ele é oficialmente uma grande propaganda de FedEx e de Wilson. Ele tem 2 horas e 24 minutos de propaganda. Não é uma propaganda de 30 segundos, é uma propaganda de 2 horas e 24 minutos. E que as pessoas vão até o cinema e pagam para assistir. Porque é legal. Então não é porque é uma coisa corporativa que ela tem que ser chata. Não é? Nenhum tema é chato. Ah, não, mas o que eu trabalho é muito chato. Eu trabalho relatório financeiro, não tem jeito de deixar legal. Eu trabalho com processos químicos e isso é chato. Não é, não necessariamente. Sempre tem como pegar e contar uma história e deixar aquilo mais interessante, mais gostoso. E no final, quando você monta essa história inteira, o termo técnico é a Bíblia Transmídia, que é como vai ensinar como usar essa história. Né? Então tem vários personagens, tem várias narrativas. O termo técnico é Bíblia Transmídia. Então, se um dia vocês quiserem contratar de alguém que faz esse tipo de coisa, você vai pedir uma Bíblia Transmídia. E no mundo do entretenimento, isso já vem sendo feito há muito tempo. Todas as franquias já têm esse tipo de pensamento. Vocês já devem ter reparado que hoje em dia um game dá certo, ele vira livro. Um filme dá certo, ele vira seriado. O seriado dá certo, ele vira história em quadrinho. E qualquer um vai virando outras coisas. E eu falo muito mais disso no livro, né, do Guia Completo do Storytelling. Eu acabei de lançar, também foi um processo muito interessante entender como funciona esse mundo editorial. O livro eu e a professora Marta Terenzo, ela é minha sócia, a gente fechou com a editora em 2012, o livro. E aí foi muito engraçado, porque a editora assistiu o curso e falou, olha, pega esse curso que vocês fizeram, transforma num livro que está pronto. A gente falou, vai ser fácil. O livro foi lançado em julho agora. A gente fechou em 2012 e isso está sendo lançado em julho agora. Ficou 4 anos para ser feito. Primeiro momento foi, tá bom, então vamos colocar o curso, né, escrever o curso inteiro. Então, quando a gente foi ver, estava com 850 páginas. A editora falou, não dá. Ninguém vai ler um livro de 850 páginas. Ninguém vai comprar, vai ficar muito caro. Não. A gente, tá bom. Então quebrou em 3 livros, vamos separar em 3. Aí o livro ficou com 300 páginas. Agora só falta 80% para arrematar. Quando foi ver, ficou com 550 páginas. Aí corta mais páginas. E no final terminou com 450, que a editora também não queria muito, mas bateu o martelo por aí. Então, tudo no final é uma história, e tudo você pode contar como uma história. E essa é a brincadeira. A gente até trouxe alguns livros aqui para sortear hoje, eu não sei como vocês pensaram a dinâmica disso, do sorteio. Provavelmente vai ser depois do almoço. E aí tem o site da Storytellers, para quem quiser mais informações. Toda semana a gente tem um artigo, um case, uma análise, um estudo. Inclusive, todos os nossos projetos a gente apresenta como case de storytelling, contando uma história para servir de exemplo. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem perguntas e quiserem fazer, pode levantar a mão agora, pode mandar a fichinha. Se não, to be continued, eu deixo os meus contatos aqui. Se vocês quiserem mandar e-mail, quiserem perguntar alguma coisa, né, o famoso slide da foto, não precisa copiar tudo, é só tirar a foto do slide. Os contatos estão todos aí. É isso, alguma pergunta? Professor, uma pergunta que a gente estava conversando antes informalmente, eu queria que tu trouxesse para o pessoal, fazer uma analogia ou trazer algumas informações curiosas que a gente possa fazer uma relação storytelling com a política. Ok. Talvez alguns exemplos positivos, alguns negativos, pessoas que são mestres no assunto. Ok, tá bom. Então vamos lá. Obrigado. Política. Política é um tema ótimo, né? A gente não pode esquivar desse tema, principalmente agora. Eu já fui convidado para dar palestra para senadores e assessores de senador em Brasília. Aceitei o convite. Fui para lá falar de ética em storytelling. Verdade. E eu levei uma invertida absurda. Eu estava achando que ia chegar lá e ensinar eles alguma coisa, e eles me ensinaram muito mais do que eu ensinei para eles. Por quê? Eles estão muito além do mundo corporativo. O que o mundo corporativo entende de storytelling está 30 anos atrás de estudos profundos e avançados do que o mundo político entende. E o mundo político, eu digo, são os senadores, os assessores de senadores, todo mundo entende um nível muito avançado. Por exemplo, o que eles entendem muito claro? De que nada na vida é uma certeza incondicional. Nada, absolutamente nada. Tudo depende de ponto de vista. A gente até pode fazer um exercício disso. Fazer um exercício.
Vocês já ouviram falar do contrato social do Thomas Hobbes? Né? Que ele escreveu um livro dizendo, no passado todo mundo tinha medo de sair na rua, né, na floresta, porque toda vez que encontra um outro ser humano tem um risco de morrer. Para isso minimizar, a gente cria um contrato social que parte do pressuposto do não matarás. Se todo mundo viver de acordo com o não matarás, a gente vai ter uma sociedade tranquila, pacífica, que todo mundo pode sair na rua sem medo. E as religiões todas pregam não matarás como coisa fundamental, tábua fundamental. Quem é que concorda e vive de acordo com o contrato social do não matarás? Levanta a mão. Ok. Isso preocupa um pouco. A quantidade de pessoas que não levantou a mão é preocupante. Eu confesso que é um pouco preocupante. Não, mas eu sei que vocês estão, né? Vocês já estão percebendo qual que é a próxima pergunta, que é: se entrar uma barata voadora agora, a gente deixa? O quê? Mataria? Ok, pediria para alguém matar. Mas você tinha levantado a mão no não matarás? Então, como é que vai pedir para matar se não matarás? Ah, legítima defesa, ok, justo. Então não, vamos lá, não matarás pessoas, né? A gente sabe que a questão maior é com pessoas. Então, quem concorda e vive de acordo com não matarás pessoas, levanta a mão. Ok. Tá, melhorou. Mas tem gente que ainda está desconfiada, né? Eu já vi que teve gente que ainda fala assim, onde esse cara vai chegar? E aí eu não sei se eu vou levantar a mão, não. Vou levantar até a metade. Então a gente vai fazer um contexto, para deixar mais claro. Né? Porque tudo, na verdade, depende de contexto. Então vamos lá. Quem é que assistiu Tropa de Elite? Levanta a mão. Tropa de Elite é fantástico, é sempre 90% assistiu. Então vocês sabem que é o Capitão Nascimento, certo? Então vocês agora vão ser o Capitão Nascimento. Capitão Nascimento não fica em cima do muro. O Capitão Nascimento toma decisão. E a decisão do Capitão Nascimento é sempre muito simples. Ou é não matarás, ou é faca na caveira. Né? Não tem muito tom de cinza. Não matarás ou faca na caveira. Vocês, como Capitão Nascimento, foram chamados para uma crise muito grave. E aí você vai, Capitão Nascimento, do lado do atirador de elite, aquele que tem a pistola sniper, né? Com a lunetinha ele consegue ver o que está acontecendo. Vocês estão em cima de um prédio que está do lado oposto a uma escola infantil. Nessa escola infantil, um vizinho viu uma coisa terrível, que é um homem segurando uma granada, gritando com as crianças que estão trancadas dentro da sala de aula. E aí, você foi lá, está do lado do atirador de elite e pede: eu sou o atirador de elite, eu posso contar o que eu estou vendo ali. Vocês são o Capitão Nascimento, tem que tomar a decisão. Vocês não puxam o gatilho, vocês só dão a ordem, eu puxo o gatilho ou não. Então eu falo: olha, Capitão Nascimento, eu estou olhando aqui e pela janela eu consigo ver o rosto de um homem que está claramente alterado, ele está emocionado, ele está suando, ele está aos prantos, ele está gritando, e num canto tem um monte de criança acuada. Elas não estão nas cadeiras, elas saíram, elas estão todas encurraladas num cantinho da sala, apavoradas, elas estão tremendo de medo, e aí, realmente eu consigo ver que de vez em quando ele levanta a mão. Mas infelizmente, pela janela, eu só consigo, se eu der um tiro, tem que ser um tiro efetivo, porque eu só consigo ver o rosto desse homem. Eu consigo dar um tiro sem colocar as crianças em risco, mas eu tenho que matar o homem. E aí, Capitão Nascimento? Quem é não matarás? Levanta a mão. Ok. Quem é faca na caveira? Levanta a mão. Oh, mas tem muita gente que não levantou. Capitão Nascimento tem que tomar decisão, é um ou outro. Ok, está faltando informação. Se quiserem, vocês podem fazer pergunta. Então, Capitão Nascimento, ele ainda não puxou o pino da granada, está tudo tranquilo, mas ele está ficando cada vez mais nervoso. Eu consigo ver que ele está cada vez mais alterado, o rosto dele está cada vez mais vermelho, cada vez tem mais veias saltando da testa dele. Capitão Nascimento, uma péssima notícia. Acabei de ver que entre as crianças, não sei por que, tem o seu filho ali.
Seu filho está no meio das crianças, ele nem estuda nessa escola, mas ele está aí no meio da criançada. E agora, Capitão Nascimento? Faca na caveira. Quem é faca na caveira? Quem é não matarás? Ok. Capitão Nascimento ainda está dividido, ele não conseguiu tomar a decisão. Então, Capitão Nascimento, você como Capitão Nascimento está com um feeling, você acredita muito no seu instinto. É uma ferramenta de trabalho poderoso. Você está com um instinto, com um feeling de que uma tragédia terrível vai acontecer e que vidas inocentes podem ser cobradas nessa tragédia, se você não tomar a decisão correta. E aí o sniper ainda vira para você e fala, Capitão Nascimento, eu acho que ele vai puxar o pino agora. E agora? Última decisão. Quem é faca na caveira, levanta a mão. Quem é não matarás, levanta a mão. Ok, excelente. Então temos ainda pessoas dos dois lados. E é isso que é o interessante do storytelling, inclusive na política. Qual história, qual decisão que está certa? Depende. Depende de quem está contando a história. Eu vou mostrar por quê. O storytelling parte do pressuposto que toda decisão pode ser punida. Então vamos começar punindo quem falou não matarás. Então quem falou não matarás, o cara foi e puxou o pino da granada, explodiu. Pior atentado terrorista da história do Brasil. Pior atentado terrorista. Assim, 2 andares da escola foram explodidos, todas as crianças morreram, foi para notícias internacionais, o mundo inteiro comovido com esse ato terrorista. E pior, tinha um menino entre esses, além do seu filho, tinha um menino que estava predestinado a descobrir a cura da AIDS. Ele acabou de morrer ali. E ele ainda ia casar com uma menina que ele ia inspirar a descobrir a cura do câncer. Ele não vai ter mais nada disso, porque você falou não matarás, e ele puxou o pino da granada. Então, vamos punir quem falou não matarás. Agora volta. Vamos punir quem falou faca na caveira. Foi lá e deu o tiro. Aí morre, o cara explode a cabeça do cara na frente de todas as crianças. Todas elas começam a gritar, aquele desespero, trauma. Aí quando vai ver, ele é um professor de história. Que ele estava contando dos horrores da Segunda Guerra Mundial, usando a granada que caiu no pé do pai dele. O pai dele quase morreu. Ele podia não estar ali. Ele estava falando, ensinando as crianças dos horrores da guerra para que a nova geração não cometa os erros da geração passada. Enquanto ele falava nisso, a cabeça dele explode, a criança vai ficar traumatizada, não vai mais conseguir descobrir a cura do câncer. Então, no final, o storytelling sempre depende do contexto, depende da informação que você coloca. E isso os políticos entendem muito bem. Eles entendem que toda vez que você joga uma versão da história na mídia, sempre é possível desconstruir, sempre é possível olhar por um outro ângulo, sempre é possível olhar e falar, pera, você está falando que eu sou corrupto? Não, veja bem, tem um porquê, não é que eu sou corrupto, é que na verdade o sistema é que é podre, se eu não fizer assim, não tem nada acontece. Sempre dá para você inverter a lógica. O Steve Jobs também entendia muito disso. Ele cunhou um termo que é o campo de distorção de percepção. Ele falava assim, que se ele souber contar a história certa, você passa a ver o mundo de um jeito diferente, muito mais alinhado da forma como ele quer que você veja o mundo, e a partir daí você começa a se comportar de um jeito diferente. E os políticos trabalham muito com isso. E aí tem alguns exemplos legais, alguns exemplos não tão legais. Então, um exemplo legal, por exemplo, é o Obama. O Obama usou storytelling e transmídia de uma forma muito primorosa. Não sei se vocês sabem, mas o Obama, antes de ser político, era escritor. Ele publicou um livro na década de 90, contando, inclusive, é um livro autobiográfico, ele fala da luta da mãe dele com o sistema de saúde americano, e ele usa esse livro como a base da campanha dele em que ele é eleito. E ele entende muito bem de storytelling. Ele usa uma estrutura de transmídia fantástica. Eu conheço pessoas que trabalharam na campanha dele nos 2 anos. E eu já fiz até um curso com um roteirista de discurso dele. Que ele fala, não, primeiro, antes de tudo, storytelling. O roteirista de discurso dele é assim, e antes de tudo, storytelling. Então eu fui lá ver, conversar com o cara e fazer o curso. E o que eles fizeram foi o seguinte, ele falava, bom, a gente quer falar da história de que o sistema de saúde é injusto, essa é a história.
Como que a gente vai fazer isso? Eles montaram vários núcleos. Tinha o núcleo de as mulheres latinas de até 35 anos de idade que moram no sul dos Estados Unidos. Os jovens afrodescendentes de 25 a 40 anos de idade que moram na costa oeste. Eles foram segmentando por vários perfis, montaram grupos com pessoas desses perfis para adaptar essa história para aquele perfil de uma forma que fizesse sentido. Com as referências que faziam sentido, com a linguagem que fazia sentido, com o pensamento que fazia sentido, com o timing que fazia sentido. E assim, eles nunca tinham uma comunicação de massa. A comunicação era completamente transmediática. A mensagem era a mesma em cima, mas na hora que ramificava para baixo, cada um dava um olhar diferente, contava de um ângulo diferente. E que se você for ver todos os ângulos, eles se complementam, porque cada um está falando por um aspecto diferente, contando uma história de vida diferente para defender a mesma coisa. E foi assim que ele conseguiu aprovar as leis que ele aprovou, assim que ele conseguiu ser eleito, assim que ele conseguiu fazer uma série de coisas, uma série de mudanças, e se tornar um presidente tão poderoso, ao mesmo tempo tão amado. Né? E é um cara que ele sabe que vai fazer falta a hora que ele sair, independente de quem ganhe. Porque ele soube trabalhar isso muito bem. Mas a gente tem os políticos que usam isso para um outro lado. Né? E as empresas também que usam isso para um outro lado, que é tentar subverter ou tentar colocar uma história que vai desviar a atenção das pessoas, ou vai... E que aí a gente, inclusive, pode até entrar no conceito de a diferença entre mentira e ficção. Que são coisas que podem soar como sinônimos, mas são completamente antagônicos, são coisas diferentes. Quem aqui assistiu Avatar? Ok. Vocês acreditaram no Avatar? Em algum momento vocês se sentiram enganados pelo Avatar? Alguém sentiu? Se eu te falar que o Avatar não existe, que aquele planeta não existe, vocês vão se sentir ofendidos? Não. Por quê? É uma fantasia combinada entre todo mundo. Todo mundo sabe que é uma ficção. Não tem problema, o ser humano adora a ficção. Dos 100 filmes mais assistidos do cinema, 100 são ficção. Mesmo o Titanic não tem Jack no navio, nunca teve o Jack. Não teve Jack. Então, basicamente, o que acontece é a gente gosta de ficção. O que a gente não gosta é de ser feito de bobo. Na hora que a ficção cruza uma linha e se vira mentira, é que é o problema. E essa linha é baseada em fatos reais ou não. Então, se você vira e fala, essa história aconteceu de fato, aí é melhor que ela tenha acontecido. Se ela não aconteceu de fato, deixa ela no terreno da ficção. Senão ela vira mentira. E é aí que os políticos tropeçam e que muita empresa tropeça. Ele começa a falar de ficção como se fosse verdade. E aí, quando as pessoas descobrem, elas ficam, no mínimo, frustradas. E quanto mais você tenta sustentar uma mentira, mais pesada ela vai ficando. Porque cada vez você tem que colocar mais mentira junto para sustentar e uma hora se torna insustentável. Vocês devem ter acompanhado o caso da Bel Pesce. O caso da Bel Pesce tem a ver com isso. Não chega nem a ser exatamente mentira. Começa a aumentar. Quem conta o conto aumenta um ponto. E começa a aumentar muito. E na hora que você tenta sustentar esse aumento, a coisa fica muito difícil de ser sustentada no longo prazo. E com redes sociais e no mundo conectado como a gente está, é cada vez mais difícil. É cada vez mais fácil das pessoas cutucarem a história ou confrontarem a história. Falar, não, pera, isso que você está falando não é bem assim. Ou você me contou uma coisa diferente no passado. Ou eu tenho um vídeo seu, de quando você era político, em 1990, que você nem lembra mais, mas eu achei um vídeo seu que você falava uma coisa completamente diferente. Então, ao mesmo tempo, por mais que tenha um storytelling muito sofisticado e muito avançado por parte dos políticos, por outro lado, também, a sociedade mesmo consegue supervisionar muito mais. E aí uma outra importância de se estudar e entender storytelling. Porque na hora que você sabe como funciona, é mais fácil de desconstruir, não ser manipulado e criticar, inclusive. E poder ter a visão crítica. Não sei se eu respondi exatamente a pergunta, mas a questão... Muito obrigado a Fernando Palacios por sua participação. Antes dos sorteios, eu convido o Diogo Rossato, presidente do CEPRORGS, para que venha aqui à frente para entregar uma lembrança em agradecimento ao nosso palestrante, Fernando Palacios. Obrigado.